já o teu povo nas tuas mãos, meu Pai. Toma cada vida, toma cada alma neste lugar, meu Pai querido. Eu não sei como cada um entrou, mas o Senhor conhece. Se entrou alguém aqui abatido, atribulado, chateado, angustiado, meu Pai, triste, que o teu poder nesta noite alcance, meu Pai querido. Vai cada alma, vai cada vida, faça com que só tuas mãos poderosas têm poder para fazer, meu Pai. Aonde o médico não pode chegar, o Senhor tem poder de chegar. Aonde o psicólogo não chega, o Senhor chega, meu Pai querido. Ah, Deus, estamos aqui porque cremos no teu poder, meu Pai. Estamos aqui clamando ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Cremos que a nossa vida aqui não é vã, Senhor, porque o Senhor escuta a nossa oração, nosso clamor, meu Pai, do teu povo, da tua igreja, meu Pai. Ah, Deus, todo poder também, todo poderoso, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma aquele que está por vir, tira o empecilho, tira as barreiras, tira toda a pedra de tropeço, toda a preguiça espiritual, toda a preguiça física, toda a frieza seja repreendida em nome santo de Jesus, meu Pai. Estamos aqui, meu Pai, para te adorarmos. Então não deixa nada tirar o nosso foco, não deixa nada nos distrair, meu Pai, mas que nós possamos, meu Pai, oferecermos o nosso melhor culto a Ti, meu Pai. Nos ajuda a te adorarmos em espírito e em verdade, meu Pai. Nos ajuda, receba a nossa adoração a Ti, Senhor. Entra com teu poder de glória neste lugar, meu Pai, e manifesta o seu poder neste lugar, meu Pai. Toma tudo nas tuas mãos, toma o ministério, toma quem vai trazer a palavra, meu Pai. Cuida de cada um, cuida de cada nós, cuida desse culto, meu Pai, e que tudo seja somente para Ti. Te agradeço, Deus Todo-Poderoso, por tudo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou aqui, peço, irmão, que me ajude, em nome de Jesus, né, irmão? Porque, como eu falei de manhã, o tempo vai mudando, a gente vai mudando junto, né? Mas é tudo para a honra e para a glória do Senhor. Espírito, deixa minha vida. Espírito,
aqui, se prostra ao Senhor. Se chegou até aqui, adore ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu peço, irmãos, que já vão se preparando. Eu vou estar louvando só mais um louvor, já vou estar passando por oportunidade, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, nos
colocamos, meu Pai, na Sua presença nesta noite, meu Pai. Confiantes na Sua resposta, confiantes na Sua presença que já se encontra nesse lugar. Toma, meu Senhor, os nossos corações. Nos ajude, meu Pai, a estarmos firmados na Sua presença, meu Pai. Porque o Senhor é o centro desse lugar. Não deixe que as pessoas venham sair daqui, meu Pai, sem sentir a Sua presença. Que nós possamos sair daqui com a nossa fé renovada, meu Pai. E sabendo, meu Pai, crendo que o Senhor já fez grandes coisas. E quando nós estamos aqui, o Senhor está tocando nas nossas famílias. O Senhor está cuidando, meu Pai, dos nossos problemas. E o Senhor está resolvendo, meu Pai, soluções nessa noite. Porque nós temos que crer, meu Pai, que grandes coisas o Senhor já fez por nós. E é o que nós pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar, a oportunidade está com o nosso diácono no banco, coloca essa voz, o nosso irmão Pedro Paulo está com a oportunidade. Amém? Salve, irmão, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. De muita alegria, né? Podemos estar aqui nessa noite para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Né? Agradecer a Ele por mais um dia e conceder para cada um de nós por essa oportunidade de estarmos na casa dele. Hoje eu louvar um louvor aqui junto com a minha filha e junto com a igreja em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, além de ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem, e
Pessoal, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. A melhor oportunidade de estar aqui buscando ao Senhor. Né? Quantos poderiam estar aqui, queriam estar, né? Estão agora na sarjeta, né? Estão ali internados, doentes, né? E nós temos essa oportunidade aqui, né? Eu tenho sido fiel, apesar de toda a dificuldade, né? Mas Deus é fiel. Eu quero contar um testemunho que durante esse tempo que a igreja, enquanto a igreja orou por mim, Deus abriu as portas para mim, né? E eu já fiz 2 anos de firma, né? E eu já vou profetizar, porque tem que
profetizar e a minha filha viu minha contagem. Eu creio que esse ano eu vou me aposentar. E ela já deu uma entrada para mim, né? E isso é o Deus que nós servimos, né? E eu também quero dar um testemunho que apesar de nas dificuldades, estou na coluna, né? Estou nas pernas, mas quem não sente? Quem não tem, né? Aquele que não sente alguma coisa, né? Nós não somos super-homem, né? Mas somos servos do Senhor, somos do exército de Cristo, né? Eu quero contar um testemunho que trabalhei ontem, eu estava com aquela tosse seca, preocupado e trabalhando, e aconteceu desses dias para cá, eu tenho tido aquela tontura naquele que parece, não sei se vocês irmãos sabem, e essas de madrugada que eu cheguei em casa, que eu estava dormindo, eu fui no banheiro, quando eu senti aquele suor de repente, e ali eu caí, sabe, meu irmão? Caí, quando eu fui ver, eu tinha caído no chão, encostei a cabeça no, né? Deus me deu livramento, eu levantei, e eu poderia ter batido com a cabeça, né? De repente poderia ter acontecido um traumatismo craniano, morrer sozinho ali, mas o anjo de Deus acampa ao redor daquele que é, né? Na hora eu levantei ali, eu orei, eu amei ao Senhor, e fiquei pensando, poxa, para mim agora no médico, essa hora, 2 horas da manhã, não tem como, eu orando ali, e graças a Deus consegui dormir, e esse é o Deus que nós servimos, né? Não foi preciso eu ir para o médico, porque, como na palavra de Deus diz também, se for preciso, vamos para o médico sim, mas se não for preciso, vamos primeiro no médico dos médicos, que é o Senhor, né? Aí foi que eu deitei um pouco, graças a Deus, acordei, tomei um café e vim para a escola dominical. Que bênção, né? Que bênção, um professor maravilhoso que nós temos, eu tenho aprendido com ele, com a Alessandra, cada um dos meus amados irmãos, né? E sempre que eu tenho essa oportunidade eu venho. Então, meu irmão, minha irmã, aproveita essa oportunidade, né? Sempre vem buscar o Senhor e as demais coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. Ele vai acrescentando a cura, a libertação, vai abrindo as portas. Pode ser qual for o problema que for, mas Deus é fiel, né? Como diz, se me buscar, me acharei. Se me deixar, eu também vos deixarei, né? Então, vamos continuar buscando ao Senhor e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. E seria até ingratidão minha de eu não contar esse testemunho, né? Hoje já pensou, de repente bateu a cabeça ali e Deus não deixou, né? Então agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. A oportunidade está com o nosso irmão Rodrigo, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus está aqui nesse momento, a sua presença é ao meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, faz com Deus que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para iniciar o seu sofrimento. Mas Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus movimentos. E ainda que vier os traiçoeiros, a cruz pesada por Cristo está. O mundo morre.
Aleluia, glória a Deus. Eu sou da Santa Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Que graça, aleluia. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui, aleluia. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom, aleluia. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus é bom, aleluia. Nós chegamos até aqui, aleluia. Eu costumo dizer que domingo é o marco de um final de uma semana e de um início de outra. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Quantas vezes ao longo dessa semana a gente pensou assim, eu acho que não vai dar não, Senhor. Agora complicou. Senhor, acho que para isso aí vai ser difícil. E o Senhor bradou com vitória. E o Senhor bradou com milagre, aleluia. Pode ser que o milagre não seja aquilo que a gente estava esperando, não é verdade, irmão? Às vezes o milagre somos nós, aleluia. O milagre é você, o milagre sou eu. E ainda que as coisas não são como nós queremos, nós não abandonamos Jesus, aleluia. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias eu estava ali na salinha com as crianças, até compartilhei com meu irmão Carlos, né? E como a gente aprende com as crianças, né, irmão? E a gente faz um desafio ali na salinha, e sempre que eu faço esse desafio, e o desafio é com bala, sempre boto uma balinha. E aí eu falei para eles assim, falei, gente, me dá uma sugestão aí, qual vai ser o prêmio do próximo desafio? E eu pensando comigo, eles vão falar bicho, né? Vão falar bombom. Alguém disse assim, Kinder Ovo. Eu falei, menino, você não me quer ver? Rapaz, eu virei a conta. Eu falei, 12, 15.
Mas o Espírito Santo falou na hora para mim: eles me conhecem mais do que você, aleluia. Eles não fizeram conta, eles pediram aquilo que eles queriam, aleluia. E o Espírito Santo falou para mim: qual é o teu Kinder Ovo, Roberta? E ele te pergunta essa noite: qual é o seu Kinder Ovo? E nós não estamos falando de chocolate. É porque às vezes, irmãos, a gente é limitado. É por isso que o Senhor fala que se nós não formos como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. E eu achei lindo aqui, e arrumei um jeito, né, gente, de resolver aquilo. Eu falei: calma, no último culto de todo mês, o desafio vai ser com o Kinder Ovo. Mas, irmãos, eu achei lindo aquilo, porque eles, na inocência deles, nós, aparentemente falando, naturalmente, a gente não ia sugerir isso, né, irmão? Pega Kinder Ovo da cara, gente. Quem vai dar Kinder Ovo? Não é isso? E às vezes você fala assim: não, gente, aquela vaga de emprego não é pra mim, não, aquela dali não dá, não. Aquele carro também não vai dar. Aquela saia, meu Deus do céu, não vai dar, não. Aquilo. E o Espírito Santo deixou no meu coração, aleluia. Eles me conhecem, aleluia, mais do que você. Então que essa noite nós possamos, aleluia, entender que o nosso eu não tem limite. E para testificar aquilo que eu estou dizendo, aleluia, Efésios 4, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, até 3, no capítulo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E desde já eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, como aos meus irmãos que me consideram bênção, né, de poder estar aqui, né, trazendo algo ao qual o Senhor colocar ao meu coração na manhã desse dia, a respeito do livro de Ageu, a qual eu senti profundamente de estar buscando o Senhor pela manhã. E o Senhor me levou lá no livro de Ageu, e ao abrir o livro, eu me surpreendi pelo fato do livro ter apenas 2 capítulos. E eu falei: nossa, só 2 capítulos. Mas amém, né? Deus age conforme Ele quer. E aí o Senhor me tomou ali. Eu comecei a meditar nessa palavra, nesses 2 capítulos. E meditei, fui várias vezes até, porque assim eu entendo. Você lê, você não entende, você tem que continuar meditando, porque nada é por acaso. Se Deus te chamou, né, a ir de encontro com Ele na palavra, você não entendeu, não desista, continue buscando, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca acha, e assim fazendo, o Senhor ali começou a falar comigo no meu coração. Eu me senti muito tocada por esse livro, e confesso que até agora eu me encontro tocada por esse livro, porque o Senhor falou muito comigo, né, me chamou a atenção de uma forma assim muito profunda, onde o Senhor no capítulo 1, principalmente no capítulo 1, né, se os irmãos puderem abrirem sua Bíblia, se estarem acompanhando comigo. Amém? E assim diz o Senhor: no ano segundo do reinado, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos,
recolheis folha. Comeis, mas não se fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Até aqui, irmão, porque foi esse trecho que o Senhor falou muito comigo. E aí o Senhor começou a trazer a minha memória falando que muitas das vezes a gente fala dos nossos lábios que o Senhor é a nossa prioridade, mas no decorrer dos nossos dias, né, a gente louva o Senhor, fala que o Senhor é a nossa prioridade, mas no decorrer dos nossos dias a gente fica muito preso, voltado para as coisas terrenas, os nossos corações entregues aos nossos afazeres, aos nossos problemas, nos preocupando com os problemas que surgem nas nossas vidas e aí deixamos, né, de colocar em prática aquilo que os nossos lábios falam, que o nosso coração é a nossa prioridade. E assim, eu me senti muito tocada, me entristeci muito, né? Confesso à igreja que eu me entristeci muito, porque eu me vi profundamente, né, nessa passagem aqui, conforme nossos antepassados foram. Assim tem sido muitos de nós nos dias de hoje, e nós sabemos que o nosso deitar e o nosso levantar provém do Senhor. Ele é quem nos dá o fôlego de vida, Ele é o dono da vida e da morte. Eu estou trazendo para a igreja conforme o Senhor assim falou comigo, né? Nada podemos fazer sem o Senhor, porque a gente não é nada nessa terra, nossa dependência está em Cristo Jesus. E aí o Senhor falou comigo: estás apegada com muitos afazeres, estás apegada com os seus dia a dia, com as dificuldades que têm surgido, e você não tem tido tempo para mim. E aí, muitas das vezes a gente chora aos pés do Senhor, lamentando nossos problemas, nossas dificuldades. Mas Deus assim tem permitido, irmão, para que a gente lembre sempre que o nosso socorro vem de Deus. A gente nada pode fazer sem o Senhor. Então, quando Deus permite a gente passar pelas adversidades, como Ele permitiu, que também nesse livro diz, né, os nossos antepassados, nossos irmãos serem cativos, para eles estarem aprendendo que a total dependência dele é do Senhor, que enquanto eles não se voltassem o coração para Deus, não buscassem o Senhor de todo o seu coração, com a reverência, com o temor, para eles voltarem a viver aquilo a qual eles desejaram, o Senhor não ia mudar o quadro da situação. Então, muitas das vezes, quando o Senhor coloca a gente no estreito, Ele está nos chamando, como aqui Ele fala, Ele nos chama para retornar ao primeiro amor, para retornar a ter uma vida com Ele de santidade, e entender que a gente precisa ter uma intimidade com Deus para que a gente entenda o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a nossa vida é com o Senhor. Nunca foi da vontade do Senhor, nunca foi do plano de Deus da gente ter uma vida terrena, mas por conta do homem que caiu lá no Éden, nós aqui estamos, a palavra aqui está deixando clara que apesar disso, o Senhor nunca nos diz
como poder. Não desanimar. Essa foi uma grande promessa que o Senhor fez na nossa vida. Ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido com poder. Glória a Deus, Pai. Rede cruz se erigiu, dela um dia fugiu, corre terra de glória e cor. Mas rompeu essa cruz, porque nela Jesus deu a vida
mão bem pequena, porque Ele conhece a nossa estrutura que a gente não levantar, né? Então, continue ficando firme até a volta dele, né? E ela vai ser Jesus. A oportunidade de estar com o grupo Nossa Sião, amém? Glória a Jesus. A trombeta tocar tem que estar gravando, hein? Tem que estar rápido. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nós te louvamos, maravilhoso. Glória a Deus. O grupo cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No teu nome eu curei. No teu nome vidas restaurei. No teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformando-te em sombria.
passar no ministério, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, te louvamos, te glorificamos, Deus Todo-Poderoso, por tudo, meu Pai, que o Senhor fizeste até aqui, por cada louvor, pelo teus cuidados, pelo testemunho do irmão Elias. Obrigado pela vida do teu servo, que assim como o Senhor cuidou dele, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. Agora fala conosco, meu Pai, na sua palavra, meu Pai. Prepara o nosso coração para receber essa palavra que é poderosa, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Essa palavra que tem poder de mudar vidas, meu Pai. Essa palavra que tem poder de fazer aquilo que ninguém tem poder para fazer. A tua palavra faz, meu Pai. Fala grandemente conosco neste lugar. Continua falando. Usa o teu servo, capacita, meu Pai. A palavra que ele trouxer fica na palma do nosso coração. Que nós possamos ouvir, meu Pai, a tua palavra. E o principal, sermos praticantes da sua palavra, meu Pai. Continua abençoando a tua igreja, meu Pai querido. Que nós possamos sair daqui de maneira diferente que nós entramos. Cheio cada vez mais do seu poder, da sua graça, da sua unção, do seu renova a tua igreja, meu Pai. Fortaleça o teu povo, meu Pai. Estamos aqui para ouvirmos a sua voz, meu Pai querido. Continua trabalhando grandemente neste lugar. É o que eu já te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E a palavra está com o nosso pastor Edelgrande. Amém. Salve da amada paz. Os irmãos, por favor, tomem seus assentos um minutinho. Primeiramente, agradecemos a Deus por esse dia que nos concedeu e por essa vitória que Deus para mim e por você entrar por esta porta. Não sei como tu entrou aqui, mas não coincidiu. Se tu crer, não vai sair daqui como entrou. Aquele que está aqui conosco diz que aquele que tiver ele, de maneira alguma essa pessoa sai da semana da vida. Amém? Foi bom vocês beberem igual de sempre. Vamos para entrar na sua visitante. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Nós vivemos para você, essa leitura ama você. Esse ano, os alunos da igreja, quarta-feira, tem aquele culto maravilhoso aqui, tem uma mesa, traga o teu pedido, traga a tua peça de roupa. Eu sei que a roupa talvez possa ser mais difícil. Escreve no papelzinho o nome daquela pessoa que você está precisando que Deus liberte ela. Traga o coloca aqui, vai ter um grupo que vai orar com vocês. Segura o pastor para fazer a missionária, né? Vamos orar, depois pelo culto o pastor vai orar para você e Deus vai dar a vitória. Bom? Você, parentes, aqueles que tu conhece, teus vizinhos, que estão precisando, estão da tua ajuda, vai trazer o nome dele, até o nome dele. Não precisa nem falar com ele, só trazer o nome dele, bota aqui, que Deus sabe. Deus vai dar a vitória para ele. Bom? Sexta-feira, o culto também é normal. Venha. Essa semana, meu, foi semana de festa. Tivemos quarta, sexta, sábado e hoje. E Nazareno, que muitos vão também, a semana toda de festa. Eu digo, como dizer, irmão, a maior festa nossa é quando nós vamos para a casa do Senhor. Podemos vir aqui, entrar aqui triste, ativo, mas quando sai alegre. Fraco, sai forte. Porque aquele que nos dá na cadeira é ele que nos dá. Por isso é muito importante a gente ver. Sabe quem fica contrariado com isso? É o inimigo. O inimigo queria que nós estivéssemos em outro lugar nesta hora. Né? Mas Deus nos
nos trouxe aqui, nos tirou de uma prisão onde nós estávamos presos. Qual é a prisão, pastor? Uma prisão espiritual. Mas ele me libertou. Tá? Hoje nós somos libertos, porque ele me libertou. Jesus chama. Mas por que ele libertou eu você? Porque ouviu o chamado de Deus. Ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados, oprimido, que eu vos liberei. Ele diz: o nosso coração e encontrei descanso para a vossa alma. Pode estar forte, mas a alma dele está triste, a alma dele está batida. Então, é isso aí, irmão. Continua buscando o Senhor. Não desanima, não. Deus está no controle de tudo. Vamos ficar aqui com o Senhor mistério. Hoje você fala na comunidade da salvação. Nosso ministério de hoje nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Muito feliz nessa noite estar com os irmãos. E o pastor deixou algo aqui muito bacana. Porque muitas das vezes nós só pesamos na balança aquilo que não está funcionando, mas o tempo todo as coisas estão funcionando ao teu favor. Você está respirando, você está se movendo, você está andando. Entende? Você está nessa espera aí de alegria, de pensamentos positivos, de ambição boa. Isso muda qualquer coisa. Eu escrevi em casa uma coisa na geladeira, a gente tem um papel lá. E eu escrevi o seguinte: o que você pensa é o que você é. E eu te pergunto nesta noite: o que você tem pensado sobre você? Se é para pensar, eu sou um vencedor. Se é para eu pensar, aleluia, eu tenho Jesus como meu advogado. Se é para eu pensar, eu penso que as coisas já deu certo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao mesmo meu amor. Eu navegarei
Deus, eu cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus. E a irmã Léa tem uma boa palavra, tá? Fala da palavra de Deus. Tem que se preocupar com a palavra de Deus. Se preocupar com a casa de Deus. Olha o que diz essa palavra, irmão. É em Ageu mesmo, tá, irmão? Olha só. O primeiro capítulo, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse livro é um livro de 38 versículos só, são 2 capítulos. É um livro fácil de se ler. Mas interessante desse livro é que o povo está saindo do exílio. O povo está saindo do exílio e eles, em vez de se preocupar com a casa de Deus e louvar a Deus, eles estavam preocupados em fazer que a casa deles, em fazer alguma coisa para eles. E os outros eles estão preocupados só com a casa deles, não é? Deus está olhando para eles e dizendo assim: olha só, a minha casa está abandonada. Estão preocupados lá com as coisas. Eles estão saindo do exílio e foi Deus que tirou eles do exílio. Aí eu fico pensando, sabe o quê? Eu fico pensando, Noé passou 1 ano dentro da arca. 1 ano dentro da arca. Aí você vê em Gênesis 8:20, está dizendo que Noé ele saiu da arca e a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar para o Senhor. Primeira coisa. Aí eu estava aqui conversando aqui com um presbítero, né? E eu estava pensando assim, como é que pode uma coisa dessa, né? Ver o poder de Deus. Passaram 1 ano e Deus, né? Deus aliviou, né? Deixou assim bem leve o organismo dele, né? Deus deu alguma coisa ali para eles, né? Porque era um monte de bicho, né? E tinha 8 da família de Noé. E Deus fez que milagre que Deus fez para sustentar aquele povo que estava ali da família de Noé e todos aqueles bichos que estavam dentro da arca. Imagina como Deus é grande, sabe? Aí eu fico vendo, sabe por causa de quê? Porque a tempestade ela vem para todo mundo, sabe o que é? A tempestade ela vem para todo mundo e ela não manda aviso prévio. Ela não manda aqui no prédio. Deus ordenou, vai atravessar o mar. Não foi assim? Eu acho que é capítulo 4 de Marcos, assim, Deus falou assim, ó, atravessamos para o outro lado. E Deus já ordenou a promessa de Deus já é que eles iam chegar e no meio do caminho eles tiveram aquela tempestade, né? Aquela tempestade chegou, mas Deus estava ali, nosso Jesus estava ali para, né, acalmar a tempestade. Quando chegar no final do capítulo desse acho que é o 41, acho que é 4:41, está dizendo assim, que homem é este, né? Ele não sabia, parece que ele não sabia. Que homem é esse que manda o mar e o vento se acalmar? Nosso Deus é muito grande, irmão. Passar 1 ano dentro da arca, que nem passou Noé, e depois sairia, agora eu vou louvar o meu Deus. Eu vou fazer um altar, porque eu quero adorar esse Deus que me sustentou durante todo esse dilúvio. Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E
Irmãos, eu coloquei no meu coração de sempre quando eu vim aqui à frente, eu falar um pouquinho da revista da Escola Bíblica Dominical. Tá? Porque a revista da Escola Dominical agora, desse trimestre, vai falar sobre o livro de Atos, desde o capítulo 13 ao capítulo 28. Então é muito ensinamento a respeito de missões, evangelismo, adversidade na obra, como eu, sendo um obreiro, tenho que me preparar para a palavra, para o ministério que Deus nos colocar. Então é muito ensinamento. Então eu digo a você, se você tiver oportunidade, dê um jeito. Se não puder vir fisicamente com o seu corpo aqui na igreja, procura através da internet. A nossa igreja também tem um culto online. Procura de alguma forma adquirir o conhecimento. Porque nessa lição de hoje, nós aprendemos várias coisas, mas dentro delas é que Deus deu a direção a Paulo e a Barnabé de pregar a palavra de Deus. Mesmo com a direção e a despertamento que Deus estava dando para aquele povo que ouvia a palavra de Deus, não foi fácil para Paulo e Barnabé. Depois dele passar de Antioquia de Pisídia, eles chegaram em 3 cidades. Na primeira cidade, quando Paulo chegou lá, pregou a palavra, diz que metade da cidade ouviu e gostou da palavra. Só que o adversário, ele não gostou da palavra. Sabe o que aconteceu? Mandou judeus que estavam em outros lugares irem até lá, e eles estavam programando emboscada para Paulo, para o apedrejarem. Quando o Espírito Santo falou com Paulo, Paulo saiu daquela cidade. Ele não fugiu, mas ele saiu porque a importância de pregar a palavra de Deus era maior do que ele tentar enfrentar o inimigo. Porque, irmão, tem inimigo que é melhor você correr do que você ficar e morrer. Porque a palavra precisa ser pregada. Chegou na segunda cidade, eles chegaram lá e começaram a pregar. E o que aconteceu? Tinha um paralítico. E eles oraram para esse paralítico ficou curado. E aquele povo, vendo tudo isso, se agradaram, elogiaram a ele e começaram a venerar ele, a colocar ele como deuses. E diz a palavra que Paulo rasgou suas vestes falando: eu sou homem como vocês. E de novo, aquele povo que ficava correndo atrás de Paulo fez um tumulto e apedrejaram Paulo. Paulo caiu como morto e ali ficou. Mas diz a palavra que Deus renovou a sua força e ele levantou e foi pregar a palavra de Deus. Na nossa caminhada, irmão, na nossa luta, na nossa vida, muitas vezes não vai ser fácil. Vai ter pessoas querendo fazer emboscada para você. Haverá pessoas que tentarão apedrejar e declarar tua morte. Mas o Deus que nós servimos, Ele te vivifica e te dá força para você caminhar e fazer a obra de Deus. Como a obra não é só luta, quando eles chegaram na terceira cidade, foi aquela maravilha. Paulo pregou, o povo se arrependeu e ali a obra foi feita e Paulo saiu dali alegre. Então, o que nós nessa lição a gente aprende tudo isso? Há momentos que você terá que fugir. Há momentos em que pegarão você desprevenido
e você será apedrejado, mas Deus tem o poder de te renovar. Virá momentos em que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, porque Deus tem uma obra para mim, para você e para todos aqueles que acreditam e creem no Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. E a próxima lição agora vai falar a respeito do concílio que teve em Jerusalém. O que é necessário eu, que não sou judeu, preciso para ter a minha salvação e servir a Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos buscar o conhecimento e buscar a aprendizagem. Há muitas formas de nós aprendermos. Busca para que o inimigo não venha te vencer pela palavra, mas você seja vitorioso através da palavra. Amém? Deus vou falar um pouquinho sobre esse comercial. Essa revista aqui, alô, não paga nada, tudo por conta da igreja. Então, só falar com o Fernando, com a Maria, tá? A igreja que dá essa revista, não precisa pagar nada. Talvez em algum lugar aí o aluno tem que pagar, mas aqui tem que dar. Mas também tem que pegar e perguntar. Não adianta pegar a revista que uma vez, 2 vezes, depois, né? Agora, eu sei que todo domingo não pode vir, tá bom? Isso aí eu que tenho recuperando e emprestado, tá bom? Então, e amanhã o Senhor mostra que nós temos aquele culto que toda segunda-feira estaremos ali, tá bom? Coloque de pé, por favor, vamos passar a palavra para o nosso evangelista da mensagem. Amado Deus, Dona Pai, obrigado por vocês, pelo louvor, pela oração. Agora que o Senhor vem a tua palavra através do teu servo. Usa ele como tu usado. Eu preparo nosso coração. Senhor, nada vem pedir nós ao ouvir essa palavra. Nós vamos ouvir e recebê-la em nome de Jesus. Assim, pedimos e obedecemos. Amém, Jesus. Deus, a palavra está com o nosso ouvido aqui. Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Glória a Deus. Está frio, mas está bom, né? Eita glória. O Espírito Santo nos aquece, não é verdade? Não aquece ou não aquece? Dá um calorzinho gostoso, né? A gente começa a buscar, de repente começa a ficar quente de uma tal maneira, nesse frio a gente não começa a nem entender, começa a suar, não é verdade? Glória a Deus, amém, amém. Agradeço a confiança de todo o ministério, o pastor Delgrano, pela confiança de trazer essa mensagem. Agradeço os irmãos por ter vindo também, estar presente aqui. Não é fácil chegar aqui. Sempre acontece algo para nos impedir de chegar na casa de Deus. Sempre tem empecilhos, sempre tem dificuldade. E muitas das vezes somos surpreendidos pelos nossos próprios parentes que vêm nos visitar no dia que tem o culto na nossa igreja. Não é verdade, irmão? Então, graças a Deus, conseguimos chegar na casa do Senhor para ouvir a palavra, para louvar esse Deus maravilhoso, o que tem nos dado, o que tem nos agraciado, o que tem nos favorecido, que não tem nos protegido na ida e na vida da nossa casa, na vinda do nosso trabalho, nas perseguições do dia a dia, não é verdade? E esse Deus tem trabalhado em silêncio, às vezes a gente não pensa que ele está trabalhando, mas ele está trabalhando, amém, igreja? Abra sua palavra no livro de João, capítulo 4, amém? Glória a Deus. Vamos falar de um povo distinto, de um povo que era um povo separado, um povo que cultuava outros deuses, e de uma certa mulher samaritana, amém? Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem tem uma Bíblia, encoste naquele que não tem, para ouvir a palavra, amém? Ajude o irmão a achar a palavra.
Glória a Deus. Aleluia. Todos juntos em um só pensamento. Amém, igreja? Glória a Deus. Todo mundo já achou? Quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim, João capítulo 4, versos 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque o discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço de beber, ele próprio dele e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Bote sua mão no seu coração. Vamos pensar nessa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela sua oportunidade que está nos dando, Pai, para, Senhor, louvar, meu Pai, com essa palavra que é ti, cultuar aqui nessa santa casa. Que essa palavra, meu Pai, venha entrar, meu Pai, nos nossos corações. Que essa palavra, meu Pai, venha nos edificar, nos fortalecer, nos instruir, Pai. Para que cada dia, meu Pai, que venha se levantar, para que os dias, meu Pai, às vezes são dias maus. Então, que o Senhor venha nos preparar através dessa palavra, desse ensinamento, meu Pai, para que nós, meu Pai, venhamos, meu Pai, entender, meu Pai, mais de Ti. Então, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Então, a palavra de Deus fala de uma certa mulher que ia e vinha buscar água naquele poço, e sendo que agora ela se encontra com um homem distinto, vestido de vestes diferentes, no qual ela está acostumada a ver os outros homens vestidos de Samaria, e se depara estranha. É muito estranho, de repente, você encontrar com uma pessoa, vier falar com você, não tem a tua mesma cultura, você vai achar estranho isso. E ela se olhou assim, desconfiada, como pode?
porque os judeus, eles se vestiam parecidos, eles andavam parecidos com os mesmos costumes. Então ela olhando para ele, não pode, você judeu, falar com uma samaritana, por ser uma mulher, porque os judeus não tinham esse costume de encontrar uma mulher sozinha e trocar algumas palavras. Então, Jesus olhando para ela, falando as palavras, e ela ainda assim com aquela dúvida desse homem falando com ela, eu creio que ela ficou muito impressionada, porque como pode esse homem prometer água da vida, água viva, da fonte da vida, em um poço? Porque o que eu vejo aqui é algo físico, e Jesus estava falando algo espiritual. Estava falando de vida e vida eterna. Muitas das vezes nós encontramos um lado físico, mas esquecemos o lado espiritual. Porque o lado físico, o lado carnal, ele tem que estar na mesma balança. Porque você anda no corpo carnal, mas a palavra fala que nós temos que andar em espírito. Em espírito, em verdade, não é verdade? Né? Não tem como você não dizer, não sou pecador, porque vive num corpo pecaminoso. Mas tem que andar em espírito. Mas sendo que aqueles samaritanos, eles tinham uma ideologia de outros deuses, de cultuar outros deuses. Eles tinham, aquela mulher já era casada por 5 vezes, e o marido no qual ela estava casada não era dela. E Jesus falando isso para ela muito impressionada, e diz, tu és profeta? E Jesus olhando para ela, disse, a mulher samaritana, como tu, judeu, me pede beber a mim, se sou mulher samaritana? Uma mulher distinta com o pensamento de outros deuses, uma mulher que estava cauterizada a ter pensamentos totalmente idólatras, mas agora se encontra com um homem que pode mudar toda aquela situação. Mas o mais interessante, que os discípulos tinham encorajado Jesus a não passar por Samaria. Muitas das vezes, você não é encorajado a não passar por certos lugares, mas Deus já vem preparando para que você venha passar por aquele lugar. Às vezes Jesus está te preparando para algo maior, mas muitas das vezes pessoas vêm desencorajando a você não fazer aquilo que Jesus te colocou e te confiou em sua mão. Aqui temos pessoas que já têm um ministério antigo, têm um ministério já de muito tempo na casa de Deus, e foi algo confiado em sua mão. Muitas das vezes as pessoas, com umas simples palavras, derrubam tudo isso, no qual você já vem anos trabalhando em um ministério junto com Deus, e umas simples palavras vem. Sendo que Jesus não olhou porque o discípulo estava falando. É como ele tivesse um encontro naquele curso. Como ele tivesse algo para fazer naquele lugar. Aleluia. Algo que poderia mudar todo o cenário da história na vida daquela mulher. Algo tremendo que Jesus, pelos discípulos, só ia passar por Samaria para ir para o outro lugar. Era um caminho mais curto, porque eles iriam dar a volta, isso demoraria 3 dias para dar. Para os discípulos era melhor passar 3 dias caminhando para passar por Samaria. Os samaritanos, eles não se falavam, eles não tinham a mesma cultura,
e muitas das vezes tinha diversidade. Mas sendo que Jesus, não olhando para isso, ele foi lá no poço. Mas sendo que agora, aquela mulher, encontrando com Jesus, falando com Jesus, ainda não sabendo que ele era Jesus, e Jesus falando com ela em palavras da vida, ela ainda com um pensamento ainda físico, um pensamento como o Senhor vai me dar da água da vida de um poço. Mas sendo que Jesus está falando para ela espiritualmente, profundamente, mas sendo que Jesus teve que ir ainda além para mostrar quem era que estava falando. Foi aí que entrou o mistério. Jesus ele é muito sábio nas palavras, porque uma vez ele falando que aqui está um ainda maior do que Salomão, porque se ele está falando que aqui ainda há um maior do que Salomão, e se ele falou que não existiria nenhum homem maior do que Salomão em sabedoria, nem antes nem depois, então ele está falando, aqui há um Deus. Então, se ele falasse como um profeta, aqui está um profeta maior do que Salomão, ele está falando homem, mas agora ele está falando, aqui está um homem, um Deus maior do que Salomão. Então, agora ele está falando para aquela mulher, mas sabe porque ele tem que entrar no cenário da vida daquela mulher, ele tem que falar a história daquela mulher, ele tem que falar para aquela mulher, que aquela mulher agora, ela teve 5 maridos, e agora o que tens não é teu. Mas agora aquela mulher se encontra no cenário, esse homem nunca me viu, como é que pode saber da minha vida? Tu és profeta? Tu és? Como é que você pode adivinhar essas coisas da minha vida? Aquilo mexeu com o interior dela. Aquilo mexeu com ela de tal maneira que a palavra de Jesus entrou no coração dela. Foi profundo. Da mesma forma que eles ainda que passando por Samaria, que era só um caminho curto para eles chegarem no destino deles, agora eles ficam em Samaria para fazer uma grande obra. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram monte, vós dizes que é Jerusalém, lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora que vem, a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorais o que não sabeis, vós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então era necessário que Jesus viesse dos judeus. Era necessário que dali nascesse um homem que viesse a proclamar o Evangelho. No momento que agora, que os discípulos, eles tinham um pensamento cauterizado, que a palavra por si mesmo, que era só para os judeus, que era só para nós, o samaritano não tinha direito de receber isso, porque isso veio para nós. Jesus, ele quebrou o protocolo. Jesus agora está quebrando o protocolo naquele momento com aquela mulher. Ele se vê agora com aquela mulher, com uma mulher totalmente idólatra, uma mulher que já teve 5 maridos, que agora o sexto não é dela. Os maridos no qual ela teve são um marido idólatra. Agora o homem que está se apresentando para ela é o único salvador que vai mudar a história daquela mulher. Aquela mulher ia e voltava com um cântaro de água para lá. Imagina agora a água no qual, mas sendo que Jesus está oferecendo para ela uma oportunidade da água ainda mais suave, mais leve e purificadora. Uma água que
vai mudar a história. A água que vai penetrar, a água que não vai se acabar, a água que você não vai ter mais sede. Essa água agora está indo de encontro a ela. Essa água, através dela, está indo de encontro àquela cidade. Jesus está mudando o cenário daquele lugar. Jesus está mudando o protocolo daquele lugar. E está mostrando, eu não sou só do judeu, eu não sou só dos gregos, eu também sou de vocês. Agora Jesus está mostrando, eu também não sou só do samaritano, eu não sou só do gênero do grego, eu também sou dos gentios. Aleluia. E a palavra de Deus vem nos alcançando de tamanha grandeza, vem transformando vida, vem curando, vem purificando. E a palavra de Deus foi diferente naquele lugar. A palavra de Deus entrou em Samaria, purificando, foi mostrando para que existe ainda salvação naquele lugar. E não é diferente. Você de repente entrou por essa porta, entrou com frustração, entrou com um problema que só você e Deus sabe, mas Deus está falando aqui. Se há salvação para aquela mulher, por distinta, por 5 gerações de marido diferente, e por você entrando para ela, ele está dizendo, para minha vida não tem jeito. Jesus está falando de outra maneira. Tem jeito sim. Tem jeito para transformar. Aquilo que está prometido, Deus não dormiu. E se Ele te ofereceu um dia, se Ele disse que te prometeu, e se a promessa ainda continua viva, somos promessa. Somos promessa. A promessa ainda está viva. A promessa ainda está viva ainda. Mas para que essa promessa venha crescer em nosso coração, nós temos que dar a esperança a ela. Temos que estar vivo, beber dessa água da fonte todos os dias, saciar com essa água da fonte com outras pessoas, andar nas obras, nas boas obras com as outras pessoas. Levar você para os outros lugares com um testemunho dizendo: essa água da vida, da fonte da vida está jorrando em mim. Aleluia. Deus é Espírito, e importa que os que adorem e Espírito e Espírito de verdade. Não adianta querer enganar Deus. Deus não se deixa ser enganado. Ele só te dá a corda até onde você vai, até onde você pode ir. De uma maneira, na hora, a corda vai ter que ser puxada. Se Ele tem um ministério na sua vida, se Ele tem algo que colocou na sua vida, Ele uma hora vai puxar a corda. Tomara que essa corda não esteja muito longe. Eu espero que essa corda esteja perto. Que se puxe logo você abraça, mas se estiver longe, vai ser doído. Algo colocado na sua mão, que Ele colocou porque Ele confia. E se Ele confia, agora deixou de ser servo para ser amigo. Porque se eu coloco algo na vida, na mão do presbítero Fernando, eu estou colocando porque eu confio nele, porque ele é meu amigo. Porque você não vai colocar isso na mão de uma pessoa desconhecida, você vai colocar na mão que você conhece, na mão que você também tem intimidade. Então você está colocando na mão, se ele colocou em sua mão, é porque ele está chamando, você é meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi vendido por 30 moedas, morrido num madeiro, numa morte de cruz, morreu, levou nossos pecados, nossas enfermidades, uma madeira que não foi feita para ele, mas morreu com malfeitor, ladrão, indigno, morte de cruz. Sangrou até a última gota, até o sangue na água também não ficou.
porque a água que saiu purificou o soldado. Esse sangue que nos lava, esse sangue que nos purifica, é feito de uma promessa no qual ele fez para Abraão. Essa promessa, para que nos alcance, se em vida ele não te dá, ele vai te dar em sua geração, porque Deus, ele é assim. Glória a Deus, Pai. Se Deus te prometeu algo, ele vai te dar, porque Deus, ele não mente. E se você hoje está recebendo e está aqui, é porque ele já prometeu aos seus pais. E hoje ele está aqui recebendo. Você não está aqui por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Algo teve que acontecer para você estar até aqui. Jesus, ele foi muito profundo. Ele falou em metáfora com aquela mulher. Aquela mulher não entendeu, mas ele entrou em profundidade com ela. E em espírito falou da vida dela. Muitas das vezes Jesus, ele tem que entrar em espírito, um profeta, para que revele a sua vida de intimidade, para mostrar que Deus é contigo. Muitas das vezes você não consegue perceber, mas muitas das vezes Deus já está falando contigo. Muitas das vezes você está no ônibus, às vezes você está vendo um canal, Deus está falando contigo, está te dando livramento, está te dando o caminho certo, está te mostrando, às vezes, muitas das vezes nos mostra em sonho, mas Deus sempre fala. E Deus está sempre falando, está sempre mostrando o caminho certo a se levar. Deus, ele não deixa nenhum passar por adversidade. Muitas das vezes ele já escolheu e fez a trajetória da nossa caminhada, porque se era para ele passar por 3 dias em outro caminho, ele escolheu aquele caminho porque ele tinha que falar com aquela mulher, porque lá em Samaria ele fez a obra. Muitas das vezes não queremos passar por um certo lugar, porque aquele lugar não é muito bom para nós passar, porque tem pessoas que não gostam de mim, tem pessoas que eu não vou com a cara daquela pessoa. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser usados, estamos aqui para servir. E se tiver que falar com aquela pessoa, vamos falar com aquela pessoa. A palavra de Deus distintamente fala, nesse mesmo livro de João, como tentaram levar uma mulher em adultério até o Senhor Jesus, para testar o mestre, para testar o que ele ia decidir diante daquela mulher adulta. E assim ele diz: quem tem pecado, que taque a primeira pedra. Mas o mistério de tudo isso, não está em quem vai ser tacado na primeira pedra. O que eles saíram de fininho. O mistério todo está: cadê os seus acusadores? Aquela mulher voltou para lá, para Samaria, ela não pensou e nem cogitou o que eles iam imaginar, o que aquela mulher ia falar. Ela não estava nem pensando, não estou nem aí, o que não vão acreditar em mim. Mas lá no poço tem um homem que falou da minha vida. Aleluia! E vamos lá ver quem é. Vamos lá ver quem é. É dessa mesma forma. Mas para que isso aconteça também na nossa vida, nós, dessa mesma forma, temos que mostrar para as outras pessoas que na casa de Deus, Deus ainda fala. Que ainda há Deus nesse lugar. Que para muitos não tem jeito, mas para que isso aconteça tem que ser através de nós. Mostrar para eles que aqui na casa de Deus
ainda há Deus nesse lugar. Porque se lá naquele poço, um simples poço de Jacó, eles foram ver, através de uma mulher incrédula, e confiaram numa mulher, que lá existia um homem que falou da minha vida, e nós que andamos com ele, servimos a ele. O mistério está, Jesus fala, cadê os seus acusadores? Aí ela fala, já foram todos, então vá, porque nem eu vou lhe acusar. E ele disse, vai e não peques mais. Amém, igreja? Até aqui agradeço minha rica oportunidade. Vamos colocar em pé. Se tiver algum irmão que quiser uma oração, vem aqui à frente. O Rui vai ensinar o falar. Vem, irmão. Vem. Coloca a mão no coração e fala com Jesus aquilo que precisa. Eu não sei, ninguém sabe. Deus sabe o que você precisa. Fala com ele. Amém? Glória a Deus. Ainda tem mais alguém aí que está precisando. Nenhum problema não. Se já tem, você sabe. Pode orar. Amém. Tem mais alguém para vir aqui? Não. Tem certeza que não tem mais alguém para vir aqui? Jesus está falando que tem mais gente aí. Tem mais gente. Feche seus olhos. Alessandro, dá um abraço na jovem ali. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, porque eu sei que o amanhã então recebe um abraço meu. Descansa em mim. Começa. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não vos deixarei órfãos. Como pensares na Maia, sai, que está sozinho no fogo, eu estou contigo, e eu não deixo o fogo te queimar. Como achares que um posto é lugar de solidão, eu me faço presente para dizer que eu sou contigo, para ser o teu advogado. Eu te justifico na terra. Eu cuido de ti, eu cuido dos seus. E calar, sai. Mas deixou um legado na tua mão para tu fazer. Tem gente precisando
precisando da tua palavra. Tem gente precisando do teu abraço. E você aí deixando se acomodar. Você se acomodando nessa solidão. Você se acomodando nesse medo, nesse vitimismo. E eu dizendo, eu sou consigo. Jesus está falando para alguém aqui. Tem água que eu já te dei, alaia, sai. Tem algo que eu já te dei para tu levar, sai. E quando você está fazendo, eu estou fazendo na tua vida, sai. Há uns aqui que nem era para acreditar em Deus, mas eu, aleluia, mexi no cenário para balança. Eu mexi no cenário para você saber que eu sou Deus e eu cuido da tua casa. Sou eu que abro porta, fecho porta. Sou eu que faço e desfaço amizades. Sou eu que separo e ajalar. Tem um varão passeando aqui perguntando, esse varão está com um câmbio de água viva e pergunta a tia Laia, sai, tu queres beber dessa água nesta noite? Quer parar de sentir essa sede insaciável, Laia, sai, diz o Senhor, se tu beber a Laia da minha laça, se tu beber dessa Laia lá, esse vazio, essa dúvida, ai, sai, vai ter que sair, porque quem vai entrar e fazer o mover sou eu. Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por cada um que está aqui presente. Nós oramos por quem está aqui, ó Pai, no teu altar, Senhor. Porque a palavra diz, Senhor, aleluia, chegareis a Deus e Ele chegará a vós. Chega para Deus, chega para o Senhor, aleluia, fala para Ele. Ele quer que você fala para Ele que você necessita dEle. Porque tem guerra que só o Senhor vai entrar e vai resolver. E assim como o Senhor mudou a história daquela mulher, Jesus quer mudar a tua história nesta noite. Aleluia, trazer honra para a tua vida, trazer legado. Levantar tua cabeça para você, aleluia, sair lá e amassar. Para você sair erguido, lá sai, diz o Senhor, aonde teve humilhação, tem exaltação para a tua vida. Tem exaltação para a tua vida. Senhor, meu Deus, tu vai te encontrar a cada coração. Senhor, joga esse câmbio aí, Senhor, nessa ponte aí, para que venha, Senhor, brotar a tua vida, Jesus. Jesus, que cada um que está aqui presente venha mudar o cenário de Deus. Venha ser, aleluia, o Senhor falar, venha ser o Senhor abraçar, o Senhor cuidar, Jesus amado. Batiza com o teu Espírito Santo. Senhor, essa boca que não fala mais em língua. Senhor, esse coração que não glorifica mais, Jesus. Ai, meu Deus, tu vai agir aí, Jesus.
Meu Pai, irmãos, tem uma deficiência aqui, Jesus. Aonde tem, aleluia, um cenário de fracasso, aonde tem um cenário de depressão, um cenário de falência, meu Deus, tu vai encontrar aqui, Jesus, e faz a transformação. Ah, Senhor, se for vício, o Senhor entra aí no vício. Se for cura, o Senhor entra na cura. Jesus, se for cegueira espiritual, que faça enxergar, Jesus. Se for coração de pedra, que o Senhor venha, aleluia, trazer um coração de carne, Deus. E dá vitória, Jesus. E dá vitória quem crê, diga amém. Glória a Deus, levanta a sua mão para o alto, coloca no seu coração. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digamos: amém! Vamos rever. Volte sempre.